Pessoal, o prazo de 24 horas dado por Alexandre de Moraes a Elon Musk para que colocasse um representante legal no Brasil do X, antigo Twitter, ele acabou. E o que se sabe é que até então a plataforma ainda continua no ar. O fato é que Elon Musk, ele foi dobrando a aposta junto com Alexandre de Moraes. E a gente vai ver tudo isso, inclusive um post feito por Elon Musk com uma foto gerada por inteligência artificial, né, com traços semelhantes ao ministro, dizendo que no futuro próximo essa foto será real e o ministro estará preso. É uma série de posts feitas por Elon Musk e que trazem aí à tona para o mundo inteiro o que está acontecendo nesse momento com o Brasil. O fato é que eu vou trazer também aqui importante depoimento dado por um advogado na Oeste há instantes atrás, onde ele explica toda essa intimação que foi feita via rede social, gente. O paninho que está sendo passado pela Globo, sim, a Globo News, gente, tá dando assim, sabe, uma enceradinha que vocês assim chega a embrulhar o estômago só de ouvir. A gente vai ver juntos isso. Pessoal, compartilha muito esse vídeo, deixa o like, é importante demais para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de valor e vocês vão ver coisas aqui impressionantes. Então, já vem para a tela comigo agora porque esse vídeo está demais. Bom, um recap bem rápido, caso tu esteja aí boiando no que está acontecendo, é mais ou menos assim. O Elon Musk, ele havia recebido algumas ordens pelo ministro Moraes para que censurasse alguns perfis. Acontece que o Elon Musk veio à sua rede social e disse o seguinte: nós não vamos receber ordens ilegais e não vamos fazer isso. E com isso, ele tirou o escritório dele do Brasil, demitiu os funcionários, porque ele disse que os funcionários estavam recebendo ameaça de prisão. Acontece, gente, que era questão de tempo, e a gente já vinha trazendo aqui no canal, inclusive, que era questão de tempo para o X deixar de funcionar no Brasil. Tudo isso porque se o Elon Musk, ele tirou seus funcionários para não serem presos porque não queria cumprir as ordens do Moraes, óbvio que depois que tirasse, ele ia continuar não cumprindo, fazendo com que o Moraes tivesse que dobrar a aposta. E dito e feito, o Moraes então agora intimou o Elon Musk para que colocasse um representante legal aqui no Brasil. E, obviamente, Elon Musk não deveria fazer isso, até porque o Elon Musk tirou os funcionários justamente para não serem presos. E aí, a Moraes deu 24 horas para isso. Essas 24 horas se encerraram, mas não só isso. Como medida de segurança, digamos assim, para pagamento das multas, Moraes também congelou as contas bancárias da Starlink Holding, que a Starlink é uma das empresas também de Elon Musk que não tem a ver com o X, mas que é uma empresa, né, que carrega a marca, o nome Elon Musk. Ela é uma empresa de internet via satélite. Quem aí não conhece as antenas, né, via satélite aí de internet do Elon Musk, que inclusive quando teve a calamidade no Rio Grande do Sul, ele mandou mais de 1000 antenas para cá, para o Rio Grande do Sul, para ajudar as pessoas naquele momento de dificuldade. Pois bem, hoje já tem milhares de usuários no Brasil dessa internet. Acontece é que com o congelamento das finanças da Starlink, acabou fazendo comunicados dizendo sobre isso, falando sobre esse assunto, dizendo que o Moraes congelou suas contas bancárias sem qualquer tipo de relação com o X. Uma empresa não tem nada a ver com a outra. E aí a gente vai trazer também esse comunicado. Mas antes disso, um dos posts mais fortes trazidos ontem, né, nessa virada aí de discussão com o ministro Moraes é sem dúvidas esse, aonde vocês estão vendo na tela aqui, Elon Musk publicando uma foto gerada por inteligência artificial e que ele diz as seguintes palavras em inglês: um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. E não para por aí. Logo abaixo dessa foto, ele já comentou novamente, gente. Olha só, colocando aqui, né, um rolo de papel higiênico com o nome Alexandre e perguntando ainda pro pessoal: você gosta do meu papel higiênico? Bom, gente, ele sem dúvida está dobrando a aposta aí em cima de Moraes. E com isso, era óbvio que ele não colocaria um representante legal aqui no Brasil. E após o bloqueio das contas, né, o bloqueio das finanças da Starlink,
A Starlink fez esse comunicado. Queríamos compartilhar uma atualização sobre o Starlink no Brasil. No início desta semana, recebemos uma ordem do ministro do STF, Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Esta é uma ordem baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a X, uma empresa que não é afiliada à Starlink. Foi emitido em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição brasileira. Embora este pedido legal possa afetar a nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, você não precisa tomar nenhuma medida neste momento. A Starlink está comprometida em defender seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviço a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos este assunto por meios legais. Agradecemos por escolher a Starlink. Então tá aí, pessoal. Simplesmente a Starlink dizendo que no meio de todo esse imbróglio que está acontecendo, o usuário não precisa se preocupar, porque se precisar, ela vai continuar disponibilizando o serviço de forma gratuita aos seus assinantes. E vocês acham que para por aí, gente? Não! O perfil oficial da plataforma X, na própria plataforma X, fez esse comunicado recentemente, após várias e várias mensagens aí do Elon Musk, fazendo memes com Moraes, dizendo que ele inclusive é um cosplay de juiz, mas ele é um ditador, um criminoso. Pois bem, Elon Musk falou tudo isso em posts seus lá no Twitter. Acontece é que o meio oficial aqui da plataforma de se comunicar com os seus usuários acabou de fazer esse post aqui em inglês e em português e escreveu o seguinte: em breve, esperamos que o ministro Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentre esses opositores estão um senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro Moraes no STF estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo. Olha só, inclusive falando aí dos colegas do ministro Moraes. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredos. Aos nossos usuários do Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger a sua liberdade de expressão. Olha, gente, o que teve de comentário, o que teve de pessoas que simplesmente foram em posts aí do Elon Musk e da conta oficial aqui, né, da plataforma. Não é pouca coisa, gente. É o mundo inteiro que tá vendo isso daí. O Elon Musk, ele tem sim uma abrangência internacional. Acontece é que agora o mundo inteiro tá vendo toda essa confusão que tá acontecendo e que até então a plataforma ainda não foi bloqueada, porque o que se sabe é que o ministro Moraes aí estaria aliando, né, procurando alguns pares para, digamos assim, avalizar junto com ele toda essa situação, gente. Será que vai haver esse bloqueio? Olha, eu não sei. O fato é que a Globo tá passando um paninho absurdo nesse caso e em vez de explicar para as pessoas tudo o que aconteceu, ela simplesmente está tratando sobre a regra de ter um representante legal no Brasil. Sim, de fato, empresa estrangeira precisa ter um representante legal no Brasil, mas ela não está explicando por que o Elon Musk não tem um representante legal no Brasil. E eles estão falando esse tipo de coisa na televisão para as pessoas.
Pessoal, a gente vai ver agora um trechinho aí da Globo e como eles explicam para as pessoas, né, que estão assistindo apenas a televisão, a forma como tudo isso está se dando, e depois eu vou trazer na sequência aqui a Oeste, que trouxe um advogado especialista que entende do assunto e que vai simplesmente explicar tintim por tintim tudo aquilo que tu precisa saber, gente. E olha agora, né, com um comentário dessa jornalista aqui, por que de fato eles querem de novo esse controle, né, esse monopólio da informação para a velha imprensa. Assistam comigo, só cuidem, porque realmente dá um certo embrulho no estômago o jeito que os jornalistas trazem a informação. Quando o Alexandre de Moraes coloca uma notificação dessa forma inédita lá no post, né, na rede social do próprio Supremo Tribunal Federal, por que ele faz isso? Primeiro, porque a advogada do X já tinha sido notificada e passou 10 dias sem responder ao Supremo. Então não é uma atitude que começa na rede social. Ela começou pelas vias usuais, formais, mas não teve resposta da defesa de Elon Musk. E aí o ministro partiu para essa notificação via rede social. E quando o Elon Musk faz isso, coloca um meme para depreciar, para tentar ofender, ele na verdade entrega a notificação que estava tentando ser feita há muito tempo. Agora sim, ele está ciente dessa decisão. Não há dúvida sobre isso. Eu queria falar para vocês um pouco também sobre lei, sobre a norma. Como é que funciona? Nenhuma plataforma opera no Brasil sem representante. Nenhuma rede social, nenhuma empresa, isso não existe. Ainda mais do tamanho do X. Inclusive o próprio Telegram, que no passado ensaiou fazer isso que o Elon Musk está fazendo, aos 45 do segundo tempo, indicou um representante. Portanto, nenhuma empresa no Brasil, ainda mais do tamanho do X, opera sem representante. E por que não opera? Porque é preciso ter um representante caso algo aconteça fora da lei, o Estado tenha para quem notificar, para quem dizer, olha, está fora da lei, então você... Tá, então só explica pro pessoal que ele não tem um representante porque ele sabe que o representante vai ser preso, justamente porque ele não quer censurar, né, como ele falou ali, uma jovem de 16 anos, ele não quer censurar um senador eleito. Só explica isso para a população. Não, mas a Globo não vai explicar esse tipo de coisa para a população. Você, por favor, retorne ao judiciário se você vai se defender ou não. É preciso ter um representante, não é um capricho. Está na lei. Tem mais. O que regula isso? O Código Civil deixa muito claro que é preciso estar nessa lei e também o novo Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, deixa claro, olha só, regra de cada país tem que ser cumprida. E se não for cumprida, está sim a plataforma sujeita à suspensão. Portanto, o que está na decisão do ministro Moraes não é algo que está fora da curva. Está tudo ali dentro da lei. E mais, todas as plataformas no Brasil que não gostaram ou quiseram, né, questionar, tem isso como direito jurídico, o fizeram pela regra do jogo, lá dentro do próprio judiciário, colocando o recurso e tudo mais. A pergunta é, vai sair do ar ou não? Isso tudo vai depender se Elon Musk vai fazer que nem o Telegram, ao fim e ao cabo indicar, ou se ele não vai indicar nenhum representante do X aqui para o Brasil. No bastidor do Supremo, como eu estava falando mais cedo, ninguém bota muita fé que ele vai indicar, não. Por quê? Isso faz parte de toda a cena que ele vai fazer, que é não cumprir a lei, para depois dizer que foi alvo de um excesso. E aí muito se fala em morder a isca, o ministro Moraes ou o Supremo morderam a isca. O que está em jogo aqui, na minha avaliação, é a norma, é a lei. Se vale para todos, né? Tem que valer para o X também. E aí eu acho que no espaço jurídico, qualquer que seja o ministro do Supremo, ele não tem que agir a reboque de deixa eu ver se eu caio nessa isca, né, nessa armadilha, na verdade. Tem que, entre a armadilha e a lei, tem que ficar do lado da lei, afinal de contas, Parabéns. Essa é a premissa constitucional, né, dos ministros do Supremo. Ninguém acha que Elon Musk vai cumprir, ele consegue uma cena ali, porém, qual é a questão? O Brasil é uma fatia enorme ali no X, é um mercado importantíssimo, né? Vamos falar de dinheiro, que é o que move não só uma rede social, como qualquer empresa, né? E aí o que se espera é que Elon Musk faça essa cena e depois, então... Vamos lá, eu vou falar, como a tua empresa também que é movida por dinheiro. Vamos lá, é isso. Então é como tu acabou de falar. O Elon Musk tá dobrando a aposta, a Globo também tá dobrando a sua própria aposta, até porque a Globo tá aí defendendo, né, todo esse caso que tá acontecendo e segue o jogo, e vamos em frente. E agora a gente vai ver que um advogado que foi chamado pela Oeste e que vai falar sobre o assunto. Estamos de volta ao vivo aqui em Oeste Sem Filtro. Agora a gente recebe o advogado André Marcília. A gente segue tratando aí do tema. Muito boa noite, doutor Marcília. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paulo, a todos da bancada. É um prazer. Doutor Marcília, bem objetivamente aqui, qual é a validade jurídica de uma intimação realizada por rede social, como foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a Elon Musk, e, se me permite só emendar, qual seria o procedimento jurídico indicado nesses casos para uma pessoa que não mora no Brasil? Olha, na teoria, né, segundo as regras de legislações brasileiras, a validade é nenhuma, zero, é completamente nula. Agora, na prática, a gente sabe que eles vão entender que isso é válido. E quando uma ordem decorrente de uma intimação nula é dada, aquela ordem é ilegal.
e isso na teoria, mas na prática essa ordem provavelmente virá se permanecer do jeito que estamos hoje e vai ser entendida como legal. Mas a intimação é nula, segundo as nossas legislações. Por quê? Porque a intimação é para que haja a nomeação de um representante no Brasil. Essa é o que a gente chama de obrigação de fazer. A empresa é obrigada a fazer algo. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica. Tem súmula 410 do STJ, por exemplo, menciona isso, que é nula completamente a intimação que não seja pessoal nos casos em que há a obrigação de fazer. O que significa ser pessoal? Entregue em mãos. A pessoa precisa receber diretamente. Então, por redes sociais, é totalmente irregular. E não só por redes sociais, mas se fosse de qualquer outra forma que não fosse entregue em mãos. O procedimento correto, portanto, deveria ser, pelos tratados que nós temos internacionais, uma carta rogatória que sairia do Brasil, iria para os Estados Unidos, e de lá as autoridades fariam com que essa carta chegasse ao representante legal da empresa, a quem responde juridicamente pela empresa. O problema é que essa intimação, além de nula na forma, ela também é nula no conteúdo. Há um erro de conteúdo, porque o Musk não é, ao que tudo indica, o representante legal da empresa. Ele não responde pela empresa, ele não é o CEO. Quem deveria, portanto, receber o destinatário dessa intimação não é ele. Isso também está irregular na intimação. Então ela é nula na forma, ela é nula no conteúdo, e toda e qualquer ordem decorrente dela é e deve ser considerada ilegal. Doutor Marcília, deixa eu abrir aqui para as perguntas. Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor Marcília, um prazer tê-lo novamente aqui. É tanta coisa absurda e ilegal que até um leigo como eu percebe a distância, mas eu queria perguntar sobre essa multa e depois o confisco de recursos da Starlink. Eu não sei quem é o beneficiário da multa aplicada, se é a União, se deveria haver uma execução fiscal antes, alguma coisa assim. A pergunta é direta. O senhor já viu, tem algum precedente de alguma coisa parecida com isso na história do Brasil? Não, dessa forma nunca vi. É claro que quando uma empresa, por exemplo, é considerada insolvente, você pode buscar a configuração de grupo com outras empresas que sejam relacionadas àquela pelos sócios, ou seja, os mesmos sócios existem para empresas diferentes. Então a configuração de grupo, é possível que a multa ou uma dívida, enfim, seja solidária às outras empresas. Mas você tem um monte de procedimentos necessários para que isso ocorra. Você precisa primeiro, esse grupo tem de ser comprovado, isso precisa passar por uma perícia, a perícia pode ser contestada, e etc, etc. Ou você despersonaliza uma pessoa para atingir os sócios, mas, de novo, é outro procedimento à parte que tem que ser feito por perícia, documentos, etc, contraditório. Parece que tudo isso foi feito de uma vez só e numa canetada. E nesse caso, é incrível, porque nós não só passamos, então, a atingir a liberdade de expressão, como também a liberdade econômica, a livre iniciativa. Olha o perigo que nós estamos gerando com essa decisão. Quer dizer, se a partir de amanhã, numa canetada, pudesse passar a cobrar a dívida de uma empresa por outra, em que o sócio, em que a pessoa, outra empresa de que há o mesmo sócio, ninguém mais vai investir no Brasil. Nenhum sócio estrangeiro vai querer se vincular a uma empresa brasileira, a um sócio brasileiro. Quem vai colocar dinheiro aqui, se ele puder ter a sua empresa lá fora, vinculada à dívida da empresa brasileira, assim, numa canetada. Então nós... Inclusive, pessoal, já tem uma matéria do Estadão que fala justamente isso, sobre o Elon Musk, que acabou citando, então, o fato de que o estrangeiro não está seguro em investir no Brasil, justamente nessa pegada e nessa linha que traz o advogado agora chamado pela Oeste. Ferimos, inclusive, passamos da liberdade de expressão a ferir também agora a liberdade econômica e a livre iniciativa. É uma escalada sem fim contra as liberdades. Silvio. Doutor André, boa noite, bom revê-lo. Muita gente tem comentado nas redes sociais sobre o uso de VPN, que é até já bem difundido, né? Seria uma forma de você continuar utilizando a rede X diante de um bloqueio no Brasil, afinal de contas você estaria, é como se você estivesse conectado a uma internet lá fora. Fazendo aqui uma forma... Porém, há dúvida se isso seria passível de punição por parte do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvi-lo sobre isso. Perfeito. E se me permite, Silvio, até complementando a questão do Constantino, que é interessante, porque mesmo tudo errado nessa questão do grupo econômico, ainda assim essa punição é pior do que a suspensão do serviço, porque se você pode bloquear os recursos, em tese você está punindo apenas o Musk. Quando você
bloqueia os serviços, você pune 22 milhões de pessoas. Todos os usuários estão sendo punidos de uma vez só. Então é óbvio que essa medida é desproporcional, é censória, é muito mais gravosa. Se o Moraes entende que seria possível bloquear o recurso, então ele deveria bloquear o recurso e não o serviço. Quer dizer, essa decisão de hoje, ela é inclusive contraditória com a de ontem. Se é possível seguir o caminho do bloqueio do recurso, por mais que isso seja questionável, isso ainda é menos gravoso do que bloquear o serviço. Quer dizer, nem nisso há uma coerência. Agora, sobre a questão do VPN, não é possível proibir VPN. Já houve tentativa de proibição antes, quando o Telegram estava sendo questionado e também sofreu ameaça de ser suspenso no Brasil, houve uma ordem de que quem usasse o VPN poderia ser punido em 100 mil reais, uma coisa do gênero. Mas é óbvio que aquela ordem não vincula o X, né? Então temos um precedente, vamos dizer assim. Mas nada hoje impede ninguém, se cair agora o X, ninguém está impedido de usar o VPN. E nem pode. É completamente ilegal uma ordem dessa, porque você está punindo o usuário. Não dá para punir o usuário pelo ilícito, suposto ilícito da plataforma. O que nós, usuários, temos a ver com a discussão que está em trâmite no STF entre Musk e Moraes? Nada. Nós, usuários, temos, portanto, o direito de usar o que quisermos, inclusive o VPN. E depois, ainda que essa ordem seja dada também para o X, além de ilegal, ela é impraticável. Não tem como ter tecnologia suficiente para você fiscalizar, e seria uma completa aberração, a gente imaginar que os nossos tribunais passarão agora a fiscalizar 22 milhões de usuários no país inteiro, se eles, quem está usando ou não VPN. Quer dizer, seria o fim do mundo completamente. A gente abriria mão por completo de tratarmos de justiça, tratarmos de questões jurídicas dentro das nossas Supremas Cortes, e elas passariam a ser uma polícia do usuário de rede. A gente está conversando com o advogado André Marcília. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Marcília, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer conversar com você. Eu estou perplexo, como todos aqui, com essas decisões aí do Moraes, mas eu continuo intrigado com outra atitude dele, outra façanha dele. É possível alguém, um juiz, um ministro, investigar o vazamento de notícias sobre crimes que ele praticou e, ao investigar, isso aí ele se cinge ao vazamento. Ele não dá explicações nenhuma. Como é que se pode contestar esse tipo de comportamento? Pois é, completamente... Vazaram medidas que foram adotadas por ordem dele. O crime não é muito mais grave que o vazamento, é o que se fez. É isso. É isso, Augusto. Pois é, no Brasil a gente sempre tem uma narrativa alternativa ao objeto que importa, né? Me parece que é isso. Quer dizer, a gente tem uma denúncia sobre mensagens que demonstram ou evidenciam irregularidades acontecidas dentro do gabinete do ministro, e ao invés da gente investigar as mensagens, a gente investiga quem levou as mensagens a público. Quer dizer, o problema para as nossas autoridades não é que essas mensagens pouco republicanas foram trocadas, e sim que isso chegou a nós. Quer dizer, é uma completa inversão de valores. E aí as autoridades começam a discutir se não é o caso de fazer um WhatsApp do governo, um WhatsApp alternativo. Quer dizer, as discussões todas giram em torno de por que alguém fez isso chegar a nós. Vamos atrás de quem traiu o ministro, vamos atrás de quem é a fonte, vamos tentar estancar para que novas notícias ou novos vazamentos não ocorram. Quer dizer, vira-se o jogo por completo. E não só, o objeto não faz nenhum sentido, porque investigar um vazamento, você precisa ter algum indício de que esse vazamento foi ilícito. Quer dizer, veja só, se a gente teve esse vazamento feito pelo assessor, né, o Talhaferro, como inclusive mostra bem a entrevista que ele deu a vocês na Oeste, se esse vazamento fosse feito pelo Talhaferro, ok, haveria aqui um crime de violação de sigilo funcional. Agora, a gente está instaurando um inquérito para investigar um crime de sigilo funcional, e ainda assim ele foi lá, disse que não foi ele, e foi ouvido como testemunha. Quer dizer, mas ele foi ouvido como testemunha de qual crime? Então, se a questão que está sendo investigada não é a possível violação de sigilo funcional dele, porque ele, como funcionário público, não poderia revelar segredos do Estado e etc. Mas se não é isso que está sendo investigado, porque ele foi ouvido como testemunha, então o que está sendo investigado? Qual é o objeto dessa investigação? Ele é testemunha de quê? De quem? Qual é o crime? Quem é o investigado? Não há clareza nenhuma sobre isso. E eu imagino que nem ele tenha essa clareza, como ocorre naturalmente nesses inquéritos todos sigilosos que desde 2019 nós temos no Brasil. Então, não apenas nós temos um objeto deturpado, completamente corrompido dessas investigações, porque devia estar investigando as mensagens e não quem vazou, como ainda assim
Quem vazou é uma investigação que não faz nenhum sentido, porque não se tem indício nem de crime e nem de quem o cometeu. Então, é uma pesca probatória completa para se tentar chegar na fonte de quem está levando essas informações à imprensa. E isso viola sigilo de fonte, viola a Constituição de todos os tipos, inclusive, como você menciona, por estar à frente o próprio ministro Moraes. E isso, para mim, fica claro, até foi feito um recurso, esse recurso foi apreciado pelo ministro Barroso, e o Barroso manteve o Moraes à frente. E isso fica claro que o nosso Supremo Tribunal não vai recuar. Por que ele não vai recuar? Porque eles criaram uma jurisprudência de exceção no Brasil. É a competência intergaláctica, decisões monocráticas como regra, censura como regra e liberdade de expressão como exceção. Então essa jurisprudência, ou essa jurisimprudência que foi criada no Brasil nesses últimos anos, agora precisa ser justificada pela corte, senão eles assumem que erraram durante esses anos todos. E isso eles não vão fazer. Então a gente vai ter um problema sempre com recursos, porque eles não podem recuar juridicamente se não assumem o erro que cometeram esses anos todos. Bom, pessoal, vocês viram aí a diferença de posicionamento entre um e outro é bizarro, não é mesmo? A Globo, de alguma forma ou outra, sempre tentando, né, induzir as pessoas aí a não entender por completo aí a notícia, e que vocês acabaram descobrindo aqui agora, então, tudo nos mínimos detalhes. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, não esquece de compartilhar e deixar o like no vídeo, porque é importante demais. A gente vai ficando por aqui, então. Fica ligadinho, pessoal. Logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.